God is here. Eramadu Shendiko Rabadesh. AI, 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 AI. 54, capítulo 5. Versículo 1 a 5. Isaías 54, 1 a 5. Diz assim a bendita é a palavra do Senhor. Canta alegremente, ó estéril que não deste a luz. Enxuta de prazer com alegre canto, e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e estenda-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhado, e não te envergonhes, porque não sofrerás afrontas. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Versículo 5. Pois o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Palavra de Yahweh. Amém. Pai, obrigado pela tua doce e maravilhosa palavra. Fala conosco hoje, agracia-nos pelos teus conselhos, traga-nos os teus concertos e aviva-nos pela tua palavra, no santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tome seu assento, Deus abençoe. Aleluia. Estamos aqui nesta celebração de 11 anos e foi escolhido o tema em Cristo nos alargarmos, amém? Em Cristo nos alargamos. E achei, ao ler agora, um interessante Isaías 54, porque é de lá que vem uma palavra profética. Pode tirar o fundo, meu filho? Pode tirar. Esse fundo é do apóstolo Reis, quando ele estiver a falar. Agora sentir o fundo mesmo, do fundo do meu coração. Só. Para mim me conduzir, senão vou ficar romântico, vou cair na tua onda, daqui a pouco vou começar a declarar, minha esposa está aqui depois. Bem, em Cristo nos alargamos. Então, em Isaías 54, nós temos uma palavra profética apontando para o progresso e a glória de Sião. O livro de Isaías é um livro profético e extremamente messiânico. É como se estivéssemos a ler o Evangelho de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Ele fala tão afincadamente de Jesus, tão perfeitamente de Cristo, tão detalhadamente do seu sofrimento e da glória que do sofrimento procede, que quem lê Isaías fica estupefato com a exatidão profética de suas palavras. Ele fala de detalhes, fala da sede, da água, do vinagre, das dores. Hoje, inclusive, existe uma profecia que deixa um desconforto nos judeus, apontando para o Messias, que ele sofreria, seria castigado. O castigo que traria paz estava sobre ele, ele foi moído, ele foi reputado por aflito de Deus. Porque o Cristo que se esperava
era um Cristo militar, um rei glorioso, que não perderia coisa alguma. Mas Isaías diz que esse Cristo venceria a morte morrendo ele mesmo. Traria paz a todos por meio do seu sofrimento. Então, falar em Isaías é como ler alguém que falou de Cristo e dos detalhes de sua vida e da gloriosa vitória antes mesmo deste menino que se nos daria ter nascido. Mas vamos tentar pegar esse texto que foi escolhido pela igreja para entendermos alguns aspectos aplicando para esta igreja que se alarga e encontrar em Atos 2:47 esta igreja que certamente se alarga não porque ele em si mesmo pode realizar alguma coisa, mas porque Deus que realiza, por meio dele faz que isso aconteça. Diz a palavra: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Isaías remata, diz o Senhor. Olhando para esse versículo, só este versículo, fica aqui a indagação: como pode ter filho alguém que não tem dor de parto? Como pode cantar alguém que é estéril? Como podem ser mais os filhos da solitária que os filhos da casada? Parece que aqui este versículo está, para quem lê com a mente confusa, poderia dentro ou tirando do contexto esse versículo, afirmar que é possível ter filho mesmo sem casar, porque as casadas, o versículo diz. Mas não, essa palavra é profética, essa colocação aponta para alianças, porque sempre que se fala de casamento, está-se a falar de aliança. E aqui parece haver uma exortação para uma mulher solitária, que é estéril, que não teve dor de partos, mas que tem muitos filhos. E, no entanto, a casada precisa se entristecer diante da solitária, que mesmo sem ter tido aliança, não ter tido dor de parto, ainda assim possui mais filhos. Para quem lê essa profecia, ou quem pudesse ler essa profecia nos dias que Isaías falou, mesmo o próprio Isaías que profetizou, certamente ele não teve o entendimento que temos nós hoje sobre esta verdade. Por quê? Porque está-se a falar de alianças. Perceba, Deus criou todos os homens à sua imagem e semelhança. E homens esses que decaíram da sua firmeza. Adão, tentado por sua esposa, que foi tentado pela serpente, caiu em pecado, e no entanto, como diz a palavra em Romano, todos igualmente pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E então, no caminho da redenção, Deus desejou salvar os homens. Mas o projeto de redenção, já revelado em Gênesis, no Deus que cobre Adão e Eva, o casal humano, de pele, se revelou grandiosamente já na aliança que Deus fez brevemente com Noé, naquela aliança noêmica, aonde Deus, querendo então destruir a terra, trazer a paga pelo pecado, pois se disse, o dia que você comer desse fruto, vocês morrerão. O entendimento fica claro no versículo que diz, porque o salário do pecado é a morte. E então, se os homens pecaram, Deus justo precisa castigar o pecado. Porque se Deus é justo e não castiga o pecado, então ele não é tão justo assim. Porque a justiça está em fazer com que as pessoas vivam a consequência exata daquilo que está respaldado na lei. E então os homens precisavam ser castigados por seu pecado. Logo o pecado seria morte. Deus então, castigando já a primeira parte do povo no tempo de Noé, Deus decide então trazer uma revelação a Noé, dizendo
coloque você e sua família dentro da arca e os animais puros e impuros dentro da arca, porque eu vou destruir a terra toda. Nota que o que Deus destruiu é a terra toda. Só que Deus revelou uma família, um projeto de salvação. E disse, entre na arca. Quem estiver dentro da arca não morre, mas quem estiver fora morre. Mas Deus matou todos. Deus derramou um dilúvio que mataria todos. Um dilúvio que mataria Noé, seus filhos, os animais. Mas Deus orientou que estes então compreendessem um meio de salvação, lhes orientou uma arca. E Noé, por 120 anos, construiu aquela grandiosa arca, colocou sua família para dentro dela, colocou animais para dentro delas, e Deus mandou um dilúvio que mataria a terra toda. Mas uma família teve a revelação da salvação, se escondeu dentro da arca, e esses foram salvos. Nota que os que morreram só morreram porque estavam fora da arca. E só estavam fora da arca porque não tinham a revelação da arca. E então morreram. Mas os que tiveram a revelação da arca, viveram. Certamente. E nota que na arca entrou animal puros e animal impuros. Os animais puros certamente entraram muito mais pares e os animais impuros menos. E então, certamente que os que viveram dentro da arca estavam a representar o mesmo grupo dos que morreram fora da arca. Quer dizer que dentro da arca viveram homens e fora da arca morreram homens. Dentro da arca viveram mulheres e fora da arca morreram mulheres. Dentro da arca viveram animais puros e fora da arca morreram animais puros. Dentro da arca viveram animais impuros e fora da arca morreram animais impuros. Então a questão não estava em ser homem, mulher, puro ou impuro. Estava em estar dentro da arca. Esta revelação foi dada a Noé, porque aqui Deus estava a mostrar o projeto da salvação. Então, aplicado a esta verdade mais tarde, aqui estava uma construção da revelação de que Jesus seria a arca da salvação. E quem estivesse nele no dia da destruição não seria destruído. Então a arca que Noé fez, ele fez com martelos e prego, apontando para o que Cristo seria então no madeiro, com martelos e pregos, para mostrar que Cristo seria essa construção de salvação, essa construção de Salvador, e que quem estivesse dentro de Jesus já não mais seria destruído, já não mais seria morto. E ali, aqui então compreendemos que arca não pode ser feita se você não matar árvores. Aí você tem que matar árvores para que essa árvore morta viesse a preservar vidas que vivessem, apontando que Cristo então seria moído, seria destruído, seria martelado, e na sua morte nós teríamos vida. Na sua morte teríamos vida. Ali então toda a doutrina da substituição, a doutrina da expiação, a doutrina da propiciação, ainda em seu embrião, já estava a ser explicado na arca de Noé. Quem não estivesse naquele que foi morto, seria morto. Esta é a razão porque nós hoje afirmamos que Cristo morreu em nosso lugar. Porque sempre que Deus olha para Cristo Jesus, Ele vê alguém que, em substituição da nossa vida, morreu em nosso lugar. Ele morreu na tua conta. Logo, se o salário do pecado é a morte, para Deus todos têm que morrer. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o projeto de Jesus para nos salvar epá, já que vocês todos têm que morrer, eu tenho uma maneira de vos matar a todos. É tomar a vossa vida como minha, para que eu a morra na vossa conta, e vocês vivam a minha vida como vossa, e vocês vivam na minha conta. Essa é a razão porque Paulo disse: agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós só temos garantias de vida porque estamos a viver uma vida de alguém que não pode ser morto. É dali que então nós orientamos a igreja a não viver vossa própria vida.
Os cristãos não têm um argumento de que a vida é minha, eu que sei o que faço com o meu cabelo, com o meu corpo. Você não tem vida sua. A vida que era sua morreu há 2000 anos atrás. E Cristo te deu a dele para que você a viva para a glória de Deus. Paulo explicando disse, se Cristo morreu por nós, logo quem morreu fomos nós, para que nós não vivamos mais para nós, mas para aquele que morreu por nós. Então a vida já não é mais nossa, mas a vida é dele. Ele viveu e morreu nossa morte. Nós precisamos viver sua vida e, se necessário, morrer por ele. Aqui então existe um trajeto. Saindo os homens da arca, a primeira grande pregação, depois da do jardim, foi feita acerca da redenção. Certamente, quando se abriu a arca, saíram de lá animais puros e impuros. Foi a grande parábola contada por Noé acerca da nossa salvação. Quando ele sai da arca, esses homens tentam a sua confusão em Babel e são separados por línguas. E vai aqui um conselho para a igreja, essa igreja que está a fazer 11 anos. Nós aprendemos também com a Torre de Babel que não se constrói uma grande torre, não se faz uma grande construção se não falarmos a mesma língua. Amém. E esta é uma lição de administração. Enquanto os homens falavam a mesma língua, construíam uma grande torre. E Deus, porque eles construíam sem Deus, Deus os confundiu, botando várias línguas. E uma igreja onde tem várias línguas, várias lideranças, se falha várias opiniões, é uma igreja que está condenada a não crescer. A Bíblia diz, haja em vós um só pensamento, um mesmo pensamento. Quando a Bíblia diz um só pensamento, não está a se dizer que vocês precisam concordar sobre todas as coisas. Está a dizer que ainda que vocês discordem, o fim de todas as coisas deve ser o mesmo. Amém? Você tem que discordar para o bem do reino. Você tem que discordar para que as coisas avancem. Dali então Deus chamou Abraão. E com Abraão Deus traçou uma aliança. Eu gostaria que os irmãos me seguissem para perceber. Amém? Às vezes quando a igreja está cheia de pessoas, né? E principalmente os pentecostais têm hábito de não entender nada, né? Hábito de ver só revelação no momento que aplicar e não foi forte. Não, você não aprende muito se você não ligar os pontos, se você não ligar as ideias, não fica claro. Não pode ser só bonito, senão daqui a pouco você vai sair, não, foi forte. Falou sobre quem? Não estou a lembrar, mas foi forte. Se você não lembra, não foi forte. Amém? Só pode ser forte o que é verdadeiro, só pode ser forte o que foi percebido, o que foi entendido. Amém? Então, a Bíblia é uma construção de Deus lógica, linear, sistemática, história. Tem um caminho para você entender o programa de Deus. Amém? O programa da redenção. Então, Deus chama Abraão e com Abraão faz uma aliança. Ele diz, eu te farei uma grande nação. Eu te farei um grande homem. Tu serás pai de todas as nações da terra. E Deus lhe mostrou o processo. Primeiro te farei uma grande nação, depois a tua nação será escrava, né? E depois vai ficar no Egito, depois vou lhe libertar, né? 400 anos depois, e depois vai influenciar o mundo todo. Abraão teve a explicação da aliança de forma genérica, sem os detalhes todos. E Abraão aceitou a aliança, e Deus disse, sai da tua terra e da tua parentela, que eu te levarei para uma terra que te vou mostrar. Abraão sai de sua terra, deixa uma terra concreta, palpável, a caminho de uma terra abstrata, né? Apenas vista pela visão da fé. E esta é a razão porque Abraão é pai da fé. Abraão não é pai da fé porque fez milagres. Não é pai da fé porque levantou coxos, cegos viram, surdos ouviram. Muitos falaram, Abraão não fez nessas coisas, não. Ele não fez tal coisa. Abraão é muito mais pai da fé porque ele se desfez. Não muito porque fez, mas porque se desfez. Fazer é fácil, mas se desfazer não. Abraão se desfez da terra do pai, se desfez da casa do pai, se desfez das coisas concretas a caminho das coisas que antes eram só abstratas. Ok? Então, a grande verdade da fé não está apenas em fazer coisas, mas sim em se desfazer de coisas. Os verdadeiros homens que manifestam fé, a fé inicial, elas se desfazem dos seus pecados antigos, passados. E essa é uma manifestação de que a pessoa, assim,
agora é da família da fé. É por isso quando Zaqueu, o publicano, levantou e disse: mestre, a quem eu roubei, devolvo 4 vezes mais, e a minha riqueza divido com os pobres. Jesus lhe disse o quê? Esse também é filho de Abraão. Por quê? Porque manifestou a característica de Abraão. Porque a verdadeira manifestação da fé não é fazer, é se desfazer. Quando você está pronto a se desfazer, você manifesta verdadeiramente fé. Amém? A grande fé está na capacidade do desapego e não do apego. Por isso, Jó era o grande homem de fé, porque mesmo perdendo os filhos e a riqueza, adorou. Por quê? Porque a grande manifestação da fé não está em pegar coisas, está em se desapegar das coisas sem necessariamente deixar Deus. Porque há pessoas que quando perdem coisas também perdem Deus. Quando perdem oportunidade também perdem Deus. Mas homens que conseguem largar coisas sem largar Deus são pessoas que as coisas é que vão lhe abraçar e vão lhe seguir, e esses sinais seguirão os que crerem. Então a verdadeira manifestação da fé está nisso. E Abraão manifestou essa grande fé, a fé do desapego. E toda a família de Abraão teria essa mesma fé, a fé do desapego. Que nada do que Deus me deu é maior do que Deus que deu as coisas que eu tenho. E Abraão saiu. E Abraão se tornou então um peregrino. Saiu e foi andando, caminhando e viajando. No caminho envelheceu, morreu, disse Isaac, continua, nós somos peregrinos. Isaac continua no caminho, envelheceu. Jacó, você pegou a primogenitura do teu irmão, continua. E Jacó envelheceu, foi conhecer seu filho José, já velho no Egito, e lá morre. Enterram o seu pai, e José administra agora a liderança dos seus irmãos no Egito. José vai morrer, mas disse assim: meus irmãos, por favor, me juram uma coisa. Quando o Senhor, Deus, vir nos buscar no Egito, a caminho da terra que prometeu aos nossos pais, não deixe o meu osso aqui. Vê a capacidade de desapego em José. Não está falando, eu só estou aqui, eu não sou daqui. Quando nos levar para a terra onde estamos aí, leva o meu osso. E José, eu gostaria um dia, se tivesse tempo, dar uma aula só de José, alguns jogos. Porque José é extraordinário. Quem estuda José um pouco mais, tem que se alegrar com ele. Por exemplo, uma afirmação assim bem ousada: José nunca foi ao Egito. Quem já leu isso? José nunca foi ao Egito. Ele nunca foi. Percebe? E ele nunca sequer saiu do Egito. Porque sempre que você percebe ou lê José, você vai perceber que ele no Egito não foi. Lhe amarraram, lhe venderam, e os primos ismaelitas lhe levaram. Noutra palavra, ele nunca sequer foi lá. Agora ele está a dizer aos irmãos: quando o Senhor, nosso Deus, nos tirar aqui, me levam. Noutra palavra, vocês me venderam e me levaram. Agora eu estou a vos dizer: eu vim aqui fora da minha vontade. Eu agora quero que vocês jurem que a mesma coisa que vocês organizaram para me trazer aqui, organizem para me tirar daqui. Então, para José, o Egito era apenas a terra da sua missão. Então, com José podemos aprender o espírito da profunda dependência de Deus. Às vezes Deus usa circunstâncias doridas para te levar aonde você sozinho nunca iria. Às vezes teu ministério não está onde você vai, está onde te levam. Amarrado. De maneira desconfortável, José foi ao Egito. Mas quem vai dizer: ah, Deus não é bom, por que está permitindo meus irmãos me venderem, vão me matar? Mas no desconforto está o caminho que Deus traçou para a sua vida. Dependência é aceitar os desconfortos que Deus permitiu na tua vida. José não entendeu quando foi vendido. Só mais tarde disse nos irmãos: agora eu percebo porque vocês me venderam. Se eu não viesse aqui, a nossa casa seria consumida. Agora eu percebo porque vocês me venderam. Afinal, não foi por mal. Deus usou o vosso mau coração para o bem. Porque se vocês não me vendessem, eu estaria a passar fome. José entendeu isso mais tarde. É por isso que eu queria dizer, para quem é parte da igreja, nunca procure entender no momento em que estás a viver um problema. O problema. A explicação do problema não está no problema.
E José entendeu isso mais tarde e se desapega também. Assim como José não foi para o Egito, também não saiu. Lhe levaram. Osso seco, 400 anos depois, pegaram os ossos de José e levaram. Moisés meteu na caravana, porque quando José manda jurar os seus irmãos, o juramento que os irmãos fizeram, os irmãos é que fizeram, porque eles também morreram no Egito. Mas como o juramento estava feito, os filhos dos filhos dos filhos estavam dentro do juramento. Por isso Moisés, quando veio, disse assim: nossos pais juraram a José que não iam lhe deixar. Então é bem provável que os irmãos ficaram, os outros ficaram, José não. Porque José decidiu estar na caravana que lhe leva para a terra. Então José estava dentro da peregrinação. E quando chegou no Mar Vermelho, José passou o Mar Vermelho. José atravessou o deserto todo, porque ele fez os irmãos jurarem. E nota que naquele Mar Vermelho teve um morto que atravessou, enquanto vivos não passaram. Ali então é incrível como nós conseguimos imaginar que o cadáver nosso, ou os nossos mortos, vivem mais do que os vivos deles, porque os nossos mortos ainda atravessam o Mar Vermelho e os vivos deles jamais podem atravessar, porque para Deus os que morreram nele não estão mortos, estão vivos. Por isso ele é Deus de Abraão, é Deus de Isaac, é Deus de Jacó, não como quem está morto, mas como quem está vivo. Por isso um dia nos assentaremos na mesma mesa com Abraão, Isaac e Jacó, porque eles não estão mortos, eles estão vivos noutra dimensão, à espera desses vivos. Por isso para Deus vivo não é quem está vivo, vivo é quem tem Ele. E aí Jesus se torna Senhor dos que vivem e Senhor dos que morrem. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então eu posso lhe dizer que tem mortos que em Cristo morreram que estão vivos. E tem vivos que sem Cristo estão mortos. É assim que Deus olha para a terra. Quem não tem seu filho está morto, mesmo que tenha vida. E quem tem o seu filho está vivo, mesmo que esteja morto. Aí então nós percebemos isso com a travessia que José faz do Mar Vermelho, porque ele estava tão vivo que até atravessou. Porque Deus disse ao povo: diga que marche. José foi junto. Aí quando eles passam o Mar Vermelho, eles passam a entender a aliança. A aliança progride para uma organização administrativa. Jetro deu um conselho profundo a Moisés. Moisés recebe toda a revelação e a construção da aliança foi sendo feita. Essa aliança feita com Abraão, seguida com Isaac, continuada com Jacó, fervecida por José. Agora Moisés renova essa aliança, leva no deserto, explica a aliança, traz os mandamentos da aliança, as ordenanças da aliança. No deserto Moisés não entra, Josué segue a caminhada. Deus diz: serei contigo como fui, com Moisés. E Josué segue o caminho. Mas Josué é mais uma parábola do verdadeiro Josué, porque a expressão Josué ou Yoshua é o Senhor é salvação. O mesmo nome Yoshua em hebraico, que é traduzido no Antigo Testamento Josué, é o mesmo nome traduzido no Novo Testamento Jesus, o mesmo, mas como em grego é Jesus, em hebraico, para não fazer confusão, no Antigo Testamento Jesus meteram Josué, Então é Joshua, Então quando você vai fazer a transliteração do grego, então fica Jesus, depois Jesus, Mas Yoshua, na transliteração, passa pelo grego, latim, então fica com som Jesus. Mas nota que Moisés, na verdade, teve por substituto Josué. Ou vamos colocar assim, teve por substituto Yoshua. Diz assim: você não vai entrar, quem vai entrar é Yoshua. Então o próprio Josué, o Josué do Antigo Testamento, era apenas uma parábola para dizer para Moisés: você não vai entrar, quem vai entrar é Yoshua. Só que Yoshua não era o Yoshua Josué. Josué era apenas uma parábola, porque ele diz: levantarei dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a Moisés, apontando para Cristo. Por isso Cristo nasce exatamente com alguns detalhes para dizer que ele era o profeta que se disse que seria semelhante a Moisés.
Porque quando Moisés nasce, havia matança de criança. Quando Jesus nasce também. Aí quando Moisés nasce, a mãe lhe esconde no Rio Nilo, próximo à casa do rei. Quando Jesus nasce, o anjo disse, pega o menino e levam para o Egito. Era só para explicar que este menino seria a pessoa que se disse que ele seria semelhante a Moisés. Aí então Moisés leva o povo por uma caminhada longa, mas ele mesmo que poderia entrar, não entra. É para dizer que a aliança antiga não colocaria o povo para dentro. Uma outra aliança precisava ser levantada para colocar o povo para dentro da terra, que Moisés com a lei não conseguiria. Aí então Moisés morre e Josué leva. Só que a terra onde Josué entra era apenas também uma terra parábola e analógica da verdadeira terra para onde os homens da fé estão aí. Josué entra, mas Josué não deixa a liderança, porque Josué é uma parábola, ou ele é um exemplo de Joshua. Só que Josué não deixa a liderança. Quando morre, vem Juízes. O processo volta a entrar em problemas, porque Josué não deixa a liderança. Só que Josué tem que ser uma palavra perfeita de Jesus, porque Jesus também não deixa substituto para ele. Vamos dizer, Jesus não deixa substituto para ele. Só que Josué morre. E o nosso Jesus, Josué, ou Josué maior que Josué, Jesus que é maior que Josué, ele morre, mas ressuscita. E então ele se torna eterno rei do reino que ele mesmo estabelece. Josué não, quando morre não deixa a liderança, começa a levantar os juízes, né? Sansão, Débora, e vai para libertar o povo. Até que Eli, o último juiz, que depois passa a aliança para Samuel, que se torna juiz, sacerdote, né? Passa a terra para um outro nível de aliança que é de reis. Porque os reis não haviam naquele tempo. Moisés não era rei, Josué não era rei. Ninguém tinha rei. Foi no tempo de Samuel que vieram pedir um rei. E Samuel deu Saul, e Saul falhou, e Davi foi dado, e se fez essa aliança. Então o povo de Israel é chamado o povo da aliança. Qual aliança? Feita com Abraão, continuada com Isaac, seguida com Jacó, José, Moisés, ok? Essa aliança que continua com Josué, se faz com juízes, vem os profetas. Agora, em Isaías 54, diz assim, canta alegremente aos teus, que não desta luz, exulta de prazer com alegre canto, e exclama, tu que não tiveste dor de partos. O que a Bíblia está a dizer é que todo aquele processo, deserto, 40 anos, foram dores de parto, foram sofrimento, por causa da aliança que Deus fez com um povo. Tudo quanto eles expectavam era que a aliança fosse cumprida, a promessa feita a Abraão fosse cumprida, que Deus se estabelecesse e fizesse com que tudo que prometeu a Abraão, o povo de Israel vivesse, na terra seria o dominador. Quando então Moisés alcança a terra, distribui a terra, problemas começam, continuam. E então passaram a expectar no tempo dos profetas a vinda de um Messias que podia reconciliar. Só que acontece então que vem nesse meio, neste momento da aliança, uma outra mulher que não é da aliança. Ela é solitária. Ela é abandonada. Não foi casada. E esta está ali chamada-se alegre solitária. Você que nunca teve dor de parto, nunca andaste 40 anos no deserto, nunca tiveste aliança alguma, não participaste de processo algum, você não esteve dentro dos dias do casamento, se alegra, ó solitária, porque muito mais serão teus filhos do que da casada. Está-se a falar de quem? Está-se a falar de um povo com quem Deus traçou uma aliança, e Deus explica essa aliança no profeta Oséias, dizendo que tu, que és casada, te prostituíste e fizeste outros filhos. Agora Deus então está a pegar um outro povo que nunca teve aliança, nunca caminhou com ele, nunca teve dor de parto, nunca ficou grávida, e assim você será mãe de mais filhos do que a casada. Então temos duas alianças. Um povo que foi começado, uma aliança que foi começada em Abraão, não falhou. A aliança começada com Abraão nunca falhou em momento algum. Só que esta aliança começada em Abraão já tinha o prenúncio dela ser para todas as nações da terra. Só que quando ela vai sendo dividida, sistematizada, ela forma um povo de 12 tribos, do qual José dá 2 e ele se retira. Aí quando essa aliança se monta, essa tribo, eles passam a acreditar que eles eram o povo da aliança,
Eles seriam o povo por meio do qual os outros povos glorificariam o nome de Deus. Mas eles falharam as alianças. Templos foram construídos e foram destruídos. Eles tinham um momento de glória, mas depois pecavam para outros deuses, iam e eram levados no cativeiro. Voltavam e voltavam a cair em pecado. E então o silêncio se fez. 400 anos que Deus não falava nada. Até que um novo profeta se levanta e anuncia: endireitai as veredas, porque vem aí o Rei da Glória. Alguém do qual não sou digno de baixar e desatar as correias das suas alparcas, apontando para o Messias que vem. Quando esse Messias que vem, ele nasce na Belém da Judeia. Herodes não acreditou. E quando se apercebeu, segundo as profecias bíblicas, que ele era o Messias, desejou lhe matar, matando muitas crianças junto, enquanto o menino foi se esconder no Egito. Aquele que nasce na Belém da Judeia se esconde no Egito, quando volta no princípio da sua adolescência, se instala na Galileia. E a Galileia era chamada Galileia dos gentios, porque ali havia mistura de vários povos. Não havia judeu mais gentio do que os galileus, e não havia gentios mais judeus do que os galileus. Eles eram uma mistura de povo. É ali que Jesus cresceu como galileu, o Nazareno. E se dizia: poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Ninguém esperava nada de Nazaré. É dali que Jesus nasce e emerge um pregador das ruas, um pregador dos becos, que sentava com a prostituta. Foi chamado de endemoniado, foi chamado de samaritano, e ele começou seu ministério e foi acusado de gentio. E ali ele prega o evangelho, cura os enfermos, liberta os cativos. Mas em Jerusalém ele é morto numa cruz. Ao terceiro dia ressuscita e diz aos seus discípulos: agora pregai o evangelho, começando por Jerusalém, por toda a Judeia, Samaria, mas vão até os confins da terra. E aqui o ministério aos gentios foi confiado, primeiramente a Pedro, depois a Paulo, e agora o evangelho se espalha. Um novo povo solitário, uma mulher que nunca casou, nunca sentiu dor de parto, está a viver todas as bênçãos que os judeus rejeitaram. Todo aquele processo de Abraão sair e andar a pé, Isaac andar a pé, Jacó andar a pé, é dor de parto, dores de parto, pernas inflamam quando a dor de parto, enjoo chega quando a dor de parto. Se você ler a Bíblia, você vai compreender que todos os sintomas que eles viveram foram de dor de parto. Andaram a pé por muito tempo, porque tinham dor nos pés, dor de parto. Eles se enjoaram de comer o maná, dor de parto. Passaram por sofrimento, de dor de parto. Passaram por sede, dor de parto. Mas diante do dia dos partos, negaram a gloriosa visitação. E então a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora a Bíblia está dizendo: os filhos da solitária serão maior do que da casada. A casada rejeitou seu marido. Agora o ministério se virou para um novo povo. Vocês sabiam que na casada a aliança era específica? Na casada só tinha uma tribo que podia exercer o sacerdócio, a tribo de Levi. Os reis só podiam sair da tribo de Judá. Quando Jesus se vira, faz todos reis e sacerdotes. Na família da solitária todos são reis e todos são sacerdotes. O sacerdócio universal da igreja se expande. Hoje os judeus contam-se a uns poucos milhões. Os cristãos são milhares e milhares. Mais de 1 bilhão de cristãos. A beirar 2 bilhões de cristãos. Por quê? Os filhos da solitária serão maiores do que da casada. Este povo que se chamava gentio recebeu uma aliança. Só que Paulo nos dá um aviso. Diz assim: se o ramo da árvore original foi arrancado, quanto mais vós que fossem enxertados. Quer dizer que o que aconteceu com os judeus tem que levantar a nós seriedade. Porque se eles eram os troncos da árvore original, eles cortaram. Nós que éramos tronco de árvore, nos enxertaram. Não podemos brincar com a responsabilidade que nos confiaram. Temos uma responsabilidade grande, porque os troncos originais foram cortados. E nós fomos enxertados. Estamos a viver os benefícios de um caminho que nós não andamos. Jesus está dizendo: vocês estão a colher o que não semeastes. Hoje a gloriosa salvação que estamos a colher, não semeamos.
Os judeus semearam o que não colheram e nós colhemos o que não semeamos. Eles é que começaram o caminho. Eles é que começaram o processo. Nós entramos no meio do caminho, encontramos só já o dia dos salários. Eles é que trabalharam e no dia deles pagar não entenderam o patrão e nós entramos já no dia dos pagamentos. Últimas horas estão a lhe dizer, recebe. E Jesus está a contar uma parábola, diz assim, havia uns trabalhadores que no primeiro dia lhes empregaram e lhes combinaram o salário vai ser 100.000. Aí eles trabalharam no fim do dia, o Senhor disse, o trabalho não está a avançar, já são 16 horas, só falta uma hora para acabar, emprega mais uns trabalhadores. Empregaram mais boa trabalhadores para trabalhar só uma hora. Na hora de pagar, pegaram 100.000. 100.000. 100.000. 100.000. O que trabalharam de manhã disseram, mestre, nós que trabalhamos desde manhã, está nos dá 100.000. Eles só vieram no fim do dia também 100.000. O Senhor lhes pergunta, acordamos quanto? Concordamos quanto vos pagar? 100.000. Então por que você está a reclamar se esse é o que concordamos? Não, mas estás a lhes pagar. Sim, a questão não é o tempo que eles estão a trabalhar. É o trabalho que eles estão a fazer e a fidelidade do que eu quero realizar. Por isso, nós estamos a operar milagres de um processo que não começamos. Estamos a viver maravilhas de um tempo que nós não começamos. Estamos a ver conversão de uma maravilha que nós experimentamos. Hoje vocês seriam descendentes de vossos ancestrais, cheios de emprego longo, cheios de cheirar folha no mato, mas a graça vos arrancou e vos trouxe uma vida que vocês não tinham, a vocês não pertencia. Deus vos fez participante de uma tão gloriosa e maravilhosa ministração. Vocês não sentiram dor de parto. Por isso nós estamos alargados. Porque estamos a viver a glória de sacrifícios que não fizemos. Hoje a salvação se espalhou pelo mundo todo. E somos exortados a orar pela paz de Jerusalém. Esses judeus que passaram por situações terríveis, invejados por todo mundo, quase extinguidos pelos alemãos, ajudados por muitos cristãos a voltar para a sua terra, hoje, todos eles carregam a memória comum da tão gloriosa salvação que nos alcançou. Por isso temos um sentimento de dívida para com eles. Porque nós estamos a viver as glórias de um sacrifício que não fizemos. Estamos a colher frutos que não. Jesus falou isso para os discípulos em Samaria. Olhe para a seara, olhe para os campos, já estão brancos. Vós colheis o que não semeais. Igreja, nós colhemos o que não semeamos. Logo, se todo o processo de Abraão até a igreja era semeadura, todo o processo de Cristo na igreja é colheita. Então, se o verbo do judeu é semear, o verbo do cristão é colher. Por isso, nosso ministério é de colheita. Nós fomos enviados ao mundo para colher. Por isso, nosso ministério é de evangelismo. O evangelismo é uma foice que colhe. O discipulado é um saco que arruma. Por isso nós estamos a colher. Por onde nós entramos, vamos colhendo. Quando você vai para colher, alguma vez você encontra alguns problemas. Você encontra bichos, infestação na lavra. Aí começa a libertação. Quando você encontra demônios tentando atacar, você lança inseticidas, você lança o nome de Jesus, matando toda a praga, porque nós somos enviados a colher e ninguém vai nos impedir de colher. O Senhor nos enviou a colher. Mas somos enviados num campo que nós não semeamos. Então temos de ser gratos aos que semearam e orar por eles, porque nós recebemos apenas o ministério da reconciliação, o ministério da colheita, o ministério da salvação, o ministério da redenção. Nos foi dado o trabalho de colher. É o que Jesus diria para os dois discípulos: ide junto à porta de Betfagé, encontrareis uma jumenta amarrada, desamarrem. Se vos perguntar por quê, digam: o mestre lhe precisa. Amado, quem criou aquele animal?
Nós não sabemos, só nos mandaram desamarrar. Esse é o nosso trabalho. E nos deram uma resposta. Se nos perguntar quem diga, o mestre precisa. Os rapazes foram, encontraram a jumenta e lhe desamarraram. Nota que o processo não é perguntar, é desamarrar. O processo não é pedir, é desamarrar. Eles chegaram e desamarraram. E olha que eles perguntaram mesmo, por que vocês estão a desamarrar? O mestre lhe precisa. Esse é o ministério da igreja. Nosso trabalho é desamarrar. Quando encontramos uma jumenta desamarrada, é desamarrar. Se alguém perguntar, está a fazer isso por quê? O mestre lhe precisa. Esse é o trabalho da igreja, desamarrar. Tirar corrente dos pescoços. Libertar as almas acorrentadas. Tirar as pessoas das prisões. E se alguém questionar, o mestre precisa. Nós estamos apenas a obedecer quem nos mandou desamarrar. Agora, por favor, pastores, nós não recebemos ministério para desamarrar alguém para ficar na nossa corda. Alguns pastores desamarram, mas mantêm as jumentas na corda dele. E infeliz, ele não desamarra no pescoço, só desamarra aqui onde ele estava preso. E continua a manetear a ovelha. O trabalho do verdadeiro pastor não é fazer da ovelha sua, é levar a ovelha para Jesus. Ela pertence a Cristo. Se alguém que desamarrou está te criar para ele, é falso pastor. Mas alguém se desamarrou, está te levar para Jesus, é o verdadeiro pastor. Se alguém te desamarrou, vou repetir, está te criar para ele, é falso pastor. Mas se alguém que te desamarrou, está te levar para Jesus, que é o pastor da tua vida, este é o verdadeiro pastor. O fim de todo discipulado é a emancipação. Só que seguir Jesus é que quando você é desamarrado, Jesus te tira a corda no pescoço, mas te coloca peso nas costas. Eles pegaram e colocaram Jesus por cima da jumenta. Essa jumenta perdeu uma coisa, mas ganhou outra. Perdeu corda, ganhou peso. E aqui está o peso de ser cristão. É que você já não tem correntes, mas você ganha um novo peso. Mas vinde a mim todos que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O meu peso, o meu jugo e o meu fardo é leve. Às vezes eu pergunto, mas como é que o jugo de Jesus é suave se pesa? Por que o fardo de Jesus é leve se pesa? Na verdade, a leveza não está na quantidade do peso, está na qualidade do peso. A leveza não é de quantidade, é de qualidade. As coisas não pesam por quantidade, pesam por qualidade. Essa é a razão porque aquele moço tirou 2 sacos de arroz e correu. Porque a questão não era o peso, era a qualidade, era a comida. Quando Jesus está a lhe dizer que Ele te daria seu fardo que é leve, o seu jugo que é suave, Ele estava a dizer que Ele é leve e Ele é suave. Amém. Eu já não tenho cordas do pecado, já não tenho cordas da maldição, mas ainda tenho o peso da santidade. E esse peso muitos não querem na igreja. E alguns pastores deixaram de pregar isso porque sabem que afugenta crente. E o irmão que gosta de dar mais dinheiro, gosta mais de namorar, mas o pastor tem receio dele falar. O irmão que gosta mesmo da oferta pesada, tem 3 mulheres, mas o pastor tem receio dele falar. A irmã que mais contribui é Kitty, mas... Amados, precisamos perceber que se tirarmos corda no pescoço, essa pessoa precisa carregar o peso da santidade, o peso da glória, o peso da graça, o peso de servir fielmente ao Senhor Jesus. Aleluia! O fardo não é leve pela quantidade, mas pela qualidade do peso. É que o que pesa é alguém tão maravilhoso que eu não sinto peso. Eu posso dizer assim, aqui tem pessoas que se lhe falar, epa, esse saco aqui de cimento pesa 50 quilos. Leva. A boa de gente aqui vai reclamar, eu não consigo. Agora lhe fala, esse saco de cimento pesa 50 quilos. Se você levar até aí embaixo 100 mil, vai ver.
Ele vai perguntar, não posso levar 2 de uma vez? A questão não é a quantidade, é a qualidade do peso. Agora, o Jesus que subiu em mim é de tão grande qualidade que a questão não é se pesa, é que os sofrimentos dessa vida não se comparam à glória que há de se manifestar. Por isso eu estou a levar, eu estou a carregar, eu estou a suportar a aflição, a tribulação, os problemas, as calúnias, porque a glória que há de se manifestar é maior do que os sofrimentos que venham com Jesus. Aleluia! Esses são os filhos das estéreis, uma igreja maior. O evangelho entrou em África e colheu, somos milhões de evangélicos africanos. Entrou na América e colheu, na Europa colheu, porque o verbo do evangelho é colher. Por isso o versículo diz assim: amplia o lugar da tua tenda. Pastor, amplia o lugar da tua tenda, porque estamos a colher. É por isso que você vê mesmo um pastor, você vê um pastor não tem nada, mas a igreja dele está cheia. Gagueja, fala com boi de falha, mas boi de crente está a lhe seguir. É que a questão não é ele, é o que ele está a falar. Ele está com o evangelho que só colhe. Lembra muitos dos nossos pastores que tivemos? Não eram pessoas nem estudadas, teologicamente eram rasos, mas eram nossos pastas. Estás a lhe seguir, pai. Está te metendo na disciplina, estás a obedecer. Mas hoje crescemos na Bíblia e vimos, pastor não sabia muito. Não era para saber, era para fazer. O Senhor lhes comissionou a colher só. E eu fui um fruto da sua colheita. Às vezes não é essas revelações complicadas. É mesmo só Jesus mandou te desamarrar. Aleluia! Jesus que precisa. Pergunta para muitas das nossas mamás se é porque que eles estão na igreja. Também não sabem bem. Eles só sabem que um pai lhe chamou e lhe falou: Jesus te ama, quer te salvar, vai te levar no céu. Ela não sabe se será onde, se vão lhe levar como, mas ela foi. Porque quando Jesus manda desamarrar, as perguntas só tem uma resposta: o mestre precisa. Por isso amplia a tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as suas cordas e firma bem as estacas. Uma coisa que eu comecei a aprender a correr de Deus é isso: é que quanto mais maior o templo for, o povo vai encher. Nós às vezes só temos o povo da dimensão da igreja que construímos. Se o celeiro é para entrar 100 sacos, deve mandar 100. Se você fizer celeiro de 1000, vai vir 1000. É por isso, ministro do Senhor, se você está fazendo trabalho por causa de Deus, não construa um espaço pequeno. Amém. Tem muita colheita para se fazer. Amém. E ai de ti, a quem Deus tenha confiado muitos sacos, muita colheita, muitas ovelhas, e estás a brincar de ser pastor. Porque transbordará a mão direita e a esquerda. Noutra palavra, não vai ter espaço na mão direita, vai transbordar. Transbordar é ficar cheio de maneira a cair. Algumas ovelhas estão a sair, estão indo outro pastor. Vão, irmãos. Deus seja louvado. Liga para o pastor: pai, cuida bem daquela ovelha. Ela deixou de vir aqui porque só ficava de pé. Então, lhe cuida. Ela é uma serva de Deus. Está a cair, está a transbordar. E a tua posteridade possuirá as nações. Essa posteridade é de quem? É de Abraão. Nós também somos filhos de Abraão. Só que não na carne, mas na fé. Pela fé. Porque a aliança de Deus em Abraão, ou com Abraão, é para além de Abraão. É por isso que quando Abraão teve uma situação de dizimar, deu dízimo a Melquisedeque. E Melquisedeque não tinha origem, então também não teria fim. E Jesus, segundo Hebreus, ele é sacerdote segundo a lei de Melquisedeque. E se Jesus é sacerdote segundo a lei de Melquisedeque, logo o sacerdócio aonde pertencemos é de Melquisedeque. Então Abraão deu dízimo a Melquisedeque,
E o autor aos Hebreus disse assim, também Levi que recebe dízimo, já estava a dar dízimo, está no lombo de Abraão. Então Jesus não só, Jesus recebe dízimo de quem recebe dízimo. Os que recebem dízimo têm que dar dízimo a Jesus, que ele é sacerdócio maior do que o sacerdócio de Arão. Glórias a Deus. Amém. Quando começamos a entender isso, entendemos afinal a influência da igreja. Você sabe quando a igreja chegaram aqui nos continentes americanos, europeus, africanos, já havia religiões deles. Na Europa já havia as Atenas, deuses gregos. Já havia, né? Todo aquele desenho politeísta. Mas o cristianismo perseguido, quase extinto por Nero, floresceu da cinza. Constantino creu. E a Europa toda ficou marcada pelo cristianismo. Que os afrocratas gostam de dizer que veio o cristianismo da Europa. Só que o cristianismo, antes de entrar na Europa, entrou em África. É que tem mais África na Bíblia do que Europa. E incrível, eles têm que saber que Jesus cresceu em África. Até pelo menos seus 11 anos. Então ele falava a língua da África, falava a língua dos Mehmet também. Então tem mais África na Bíblia do que... Se o cristianismo nos anos 300 se estabelece na Europa e tem uma teologia europeia, a patrística ainda viveu 300 anos. E homens como Agostinho e Otanásio eram bispos africanos. E se isso não é suficiente, Paulo entra no capítulo 16 na Europa, no capítulo 13 já tinha um africano em Jerusalém, que ouvindo Filipe creu. E era negro. Então o argumento de que foram os brancos que trouxeram o cristianismo na África não bate certo. Porque não é o cristianismo que entrou na África primeiro, foi Cristo. Então, a entender essas verdades é você refutar toda mentira. Porque cristianismo não pode vir de um sítio que entrou depois. Se entrou primeiro aqui. É por isso que você vai encontrar a história da cristandade não de Constantino, não essa sistematização católica, né, que se seguiu com a escravatura, porque temos que entender, e os cristãos negros têm que entender, que houve muita manipulação da fé cristã para a dominação dos outros povos. Amém? Esse era um grupo de pessoas que manipulam. É tipo dizer assim, a Igreja Universal, desculpa, mas a Igreja Universal veio em Angola para roubar dinheiro. E fizeram mesmo isso, roubaram dinheiro. Usaram alguns pastores. Só porque eles fizeram isso não significa que toda a igreja do Brasil rouba. Não. Eles é que fizeram. Então castigam eles. E graças a Deus, a Igreja Universal, mesmo os pastores da Universal de Angola, chotaram os outros. Vocês não vão mais nos cortar nossos filhos. Ou não? É a mesma coisa. Ali, como o cristianismo, depois dos anos 300, se expandiu na Europa, eles passaram a dominar. Os primeiros lugares onde eles começaram a fazer estrago com o cristianismo institucional, não foi nem a África. A África vieram nos anos 1500. Foi na própria Europa. Começaram a queimar livros de artes. Os católicos, né? Começaram a queimar bruxas, que não eram cristãs, eram acusadas de bruxas. Passaram a matar, queimar na fogueira, até pessoas que tentavam contrariar o Papa. Pré-reformadores morreram, né? Reformadores morreram. John Huss morreu, queimado, porque estava a trazer o cristianismo no modelo que cremos hoje evangélico, de que o Papa não é autoridade, só a escritura, só a fide, só a fé, morreram. Ele morreu e disse assim, hoje estão a matar um pequeno pássaro, mas amanhã você vai vir um ganso que vocês não vão matar. 100 anos depois, virá um ganso que vocês não poderão matar. Aí nasceu Martinho Lutero e pregou as suas teses e disse, eu sou o ganso que John Huss disse. E se escondeu lá num castelo para ser protegido. Então, só nos anos 500, quando nessa reforma, é que os brancos descobriram a África. Porque Constantino, ou Constantinopla, a cidade que agora hoje é Turquia, foi atacado pelos muçulmanos, tomaram controle, e então a passagem que levava para a Ásia, para a Índia, ficou interrompida. Então eles procuraram o caminho para dar a volta e descobriram o reino do
do Congo. Encontraram os nossos Tótila, encontraram os nossos Nzambe, os nossos deuses. E a primeira coisa não foi primeiro escravizar, foram negociações. Negociações. Duraram muitos anos, até que a ganância de muitos homens começaram com as escravaturas. E escravizaram não só a África, escravizaram a América. Na África você ainda encontra africanos, mas lá nas Américas quase você não encontra mais índio. São poucos, foram exterminados, foram apagados, porque a cor deles também era muito clara, muitos se perderam na mistura com os brancos. No Brasil ainda tem, né, os indígenas lá que preservam alguns grupos, também não são muitos, foram exterminados, foram substituídos por outros povos que vieram de várias partes do mundo. Precisamos entender a história humana para não cairmos nessas falácias. Temos que dizer que assim como queimaram a nossa conterrânea, minha, né, aqui no Mbanza, no Congo, né? Sabem quem era? A dona Kimpa Vita, jovem Kimpa, né? Que inspirou depois ali os Kimbango, outros. Assim como queimaram aqui, queimaram em muitos sítios. Católicos já pediram perdão por isso, não sei se tem como lhes perdoar, mas muitos foram maus. Mas perdoam já. Amém? Perdoa 70 vezes? Porque também não dá lhes queimar, já tem boi de direitos humanos. Vai queimar mais quem? Perdoa só já. Amém. Mas no meio de tudo isso, emergiu um povo na reforma. Dali vieram os evangélicos. E continuamos a missão da colheita. Não por força, nem por violência. Hoje, quando falam que usaram o cristianismo e a Bíblia para manipular o povo, eu também me entristeço, porque isso atrasou a evangelização. Porque se deixar o evangelho agir na sua liberdade, faz mais do que com esforço. Cria crentes verdadeiros e não manipulados. Pessoas que fingem que são verdadeiros, pessoas que fingem que obedecer não são sérios, não são verdadeiros, porque não houve transformação. É por isso os nossos governantes gostavam, por exemplo, de manipular com dinheiro e maratona as pessoas. Davam cerveja de 300 nos moços para comprar voto. Só que agora, como não estão mais conseguindo dar cerveja de 300, os moços agora estão aí na manifestação. Porque quem você compra a consciência não é teu seguidor de verdade. O seguidor de verdade te ama e sabe que teus pensamentos são livres, tuas ideias são verdadeiras e te seguem. Hoje, como já não existe mais os pagamentos de 5 mil para ir na manifestação, ninguém mais vai ir. E o que é que está acontecendo? Estão indo na manifestação de quem não paga nada só porque está falando uma verdade livre. Da mesma coisa a fé. Pastor não pode comprar consciência, não pode manipular. Prega a verdade e deixa aquelas plantas maduras serem colhidas. Aquelas que são verdes, ele deixa no tempo certo delas mesmas amadurecerem e também crerem livremente na pessoa de Jesus. Tenha paciência com os que ainda não creram. Ore por eles, chora por eles, para que lhes seja abertos os olhos, os ouvidos para crerem. Mas ore por aqueles que já são maduros para colher. Nós recebemos a missão de colher. E o versículo que li em Atos 2:40 diz assim: e o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haveriam de salvar. Nota a palavra, Deus é que acrescenta. Quem acrescenta? Deus. Quem acrescenta? Deus. Reis, se você for fiel pregador do Evangelho, que não se compara aos outros só porque a igreja dele parece ser grande. Já estou a ouvir histórias de sacerdócio, estão a enterrar no púlpito animal vivo. Para a igreja crescer, estão a meter pó nas paredes para a igreja crescer. Amado, pode dizer como se você usa qualquer falsidade para encher a igreja, você vai encher a igreja de pessoas falsas. Porque feitiço só atrai pessoas a quem o feitiço pegou. Então você se torna um pastor feiticeiro de membros feiticeiros. E o feiticeiro volta contra, o feitiço volta contra o feiticeiro. Porque se o Senhor é que acrescenta a igreja o que há de se salvar, o Senhor só te acrescenta salvos. Então se o Senhor te acrescenta salvos, você precisa estar ligado ao Senhor para que Ele acrescenta os salvos. Quando vem alguém dizer eu tenho um segredo para a igreja crescer, esse segredo até pode dar certo, mas a igreja se enche de pessoas endemoniadas, maços andantes,
talas vivas que estão sentados aqui, que dão oferta, mas aquilo vai ser para a vossa própria destruição. As crianças que vão nascer naquele meio já nascem malditas, amaldiçoadas, como o feitiço sempre cobra. No dia que cobrar, a tua vida não vai ser suficiente para pagar. E assim vamos assistir muita tragédia nas igrejas de muitos jovens que hoje têm pressa de crescer, sem saber que Deus é que acrescenta a igreja. Eu não invejo ninguém, não desejo nada de quem quer que seja. Amado, eu tenho uma igreja que já tem mais de 400 pessoas ou 500. Jesus só tinha 12 e já estava feliz. Eu não vou ficar aqui a lutar, não. Quero ter também uma igreja de 1000. Jesus se alegrava para falar com 12, 70, 120. Com Jesus aprendemos claramente que uma igreja de 12 homens bem formados é maior do que uma igreja de 12 milhões de desinformados. Houve mestres que tinham milhares de pessoas lhe seguindo, não impactaram o mundo. Jesus, mesmo tendo milhares que lhe seguiram, lhes dispersou com verdade: quem não comer minha carne, beber meu sangue, não é digno, foram embora. Olhou para os outros: vocês também não vão? Disse: para quem iremos, se tu tens as palavras da vida? Infelizmente, reis, homens mortos gostam de comer mortes. Se Jesus é que tem palavras de vida, só os vivos gostam de ouvir essas palavras. Então, quando você substitui o evangelho genuíno por mentiras, por mortes, só mortos vão encher a tua igreja. Então, vem, se enche de pessoas mortas e gastas um domingo inteiro só a falar que vais ter carro, vais ter casa. Eu estou uma hora aqui a falar: não te falei que vais ter casa. Porque se eu te falar que vais ter casa, ímpio também, sem vir na igreja, vai ter casa. Se eu te falar que vais ter carro, nessa altura que vai te vender carro é um ímpio. Se eu te falar que vais ter marido, nessa altura uma dama está a casar e não é crente. Se eu te falar que vais ter filho na maternidade, boa de gente que blasfema de Deus está a ter filho. Mas se eu te falar que vais ter salvação, nenhum ímpio está a ter nesse momento. Se eu te falar que vais ter céu, nenhum perdido. Eu estou a dizer algo que só vocês podem alcançar. Se eu te dizer que você vai receber o Espírito, nenhum outro homem vai receber. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, ele estará convosco e andará convosco todos os dias. A reunião da igreja tem que girar em torno de Jesus. O Pai só abençoa uma reunião que gira em torno do seu Filho, nada mais. Essas reuniões trazem salvação. Por isso eu não tenho pressa. Já ouvi muita gente que veio: já ouvi, aquele dia ali está cheio aí, muita gente a lhe seguir. Eu só pergunto: é sério? Se é sério, vai crescer. Se não for, vai parar. Eu já vi muita jovem que veio aqui, profeta, não sei o que, está em cheio, está a desaparecer. Como vieram, foram. Como subiram, caíram. Como se ouviu, se desouviu também. Onde foram, não sabemos. O que fizeram, não sabemos. Mas podemos saber uma coisa: fizeram estrago nas famílias, nas almas das pessoas, dormiram as meninas, deixaram filhos espalhados, roubaram dinheiro. Algumas pessoas que passaram na igreja já não querem mais ir em nenhuma igreja, porque sabem que toda igreja agora é de mentira. Porque essas pessoas não merecem nem nossa admiração, porque elas causam um estrago terrível no reino de Deus. Mas muitos de vocês aqui me conhecem. Há quantos anos vocês ouvem sobre mim? Mas por quê? Porque eu nunca falo de mim. Eu sou tipo uma rádio que só para dar uma mensagem: Jesus é o Senhor, Jesus salva, Jesus liberta. Se você quer ouvir mensagem, não deita a rádio. Mas nunca falo de mim. Eu aprendi com João Batista algo terrível. João Batista, quando nasceu, vou terminar com isso, os anjos disseram ao pai dele, o anjo, melhor assim, o anjo, Gabriel disse ao pai: tu terás um menino, será chamado João.
ele virá no espírito de Elias. Ele duvidou? A mãe duvidou, ficou mudo, né? E a mãe Isabel teve o bebê, Maria ainda foi lhe visitar, lhe ajudou, né? Quando o bebê nasce, cresce, aparece João Batista junto ao rio, a batizar. Os fariseus foram e disseram assim, nos enviaram aqui para perguntar se és quem? O impacto que estamos a ver no teu ministério, queremos só saber, és Elias? Disse, não sou. Tá bom. Então, és o profeta? Também não sou. Então, és o Messias? Disse, também não sou. Disse, só. Nos fala então quem és, para que nós anunciemos a quem nos enviou. Porque se não és Elias, não és o profeta, nem o Messias, por que batizas? Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele não disse, corrijam já, ele não disse, eu sou a voz que clama no deserto. Não disse isso. Disse, eu sou a voz do que clama. Noutra palavra, quem clama é outra pessoa, eu sou a voz dele. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endereitai as veredas. Endereitai o caminho. Endereitai. Ele disse, eu vos batizo com água. Mas vem alguém que não sou digno nem de baixar. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora me responda, ele negou ser o quê? Profeta, negou ser o quê? Elias, e negou ser o quê? Quando Jesus vem e diz assim, nenhum profeta nascido de mulher é maior que João. Quando Jesus desce do monte da transfiguração, os discípulos disseram, mestre, não era necessário Elias vir primeiro antes do Senhor? Disse, Elias já veio. Não entenderam. Agora fica aqui uma confusão. Se Jesus está a dizer que João Batista é Elias, e João Batista está a dizer que ele não é, quem está a mentir? João nega que é Elias, nega que é profeta, e nega que é, né, o profeta, nega que é o profeta, e nega que é o Messias. Aí no Messias está certo, não é? Mas Elias, Jesus está a dizer que ele é. E o pai dele confirma que quando o anjo falou com ele, disse que ele viria no espírito de Elias. Ele carregaria o espírito de Elias. Agora alguém, pai de João Batista com Jesus, concordam que ele é exatamente como o anjo disse e como Jesus afirma que ele é. Então logo, ele estava mentindo. Aí você precisa entender o ministério. E aqui está o grande problema de muitos jovens que gostam de título. Sou apóstolo. Eu sou profeta. Tem tanto título que falta serviço. E muito título para pouco trabalho. Ele tem mais título de profeta do que profecia. Mas o profeta que profetizando sobre Jesus ele recebeu e lhe apresentou no povo, negou, disse, não sou. Aqui, quando eu perguntei, mas por que Elias negou, ou João Batista negou que ele era o que viria no espírito de Elias? O Espírito Santo me deu uma resposta estupenda. Elias, ou João Batista, tinha uma missão. E ele explicou que eu vim para abrir caminho. João explica, ele não era luz. Ele veio para que a luz se manifestasse. Para que por meio dele se introduzisse a luz. João Batista disse, quem me mandou batizar disse, a quem vi espousar uma pomba, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então eu entendi a frase clara que o Espírito Santo queria me dar. João Batista não veio se apresentar. João Batista veio apresentar Jesus. O ministério de João não era se apresentar, era apresentar Jesus. Aqui é que entra o mistério. Quando você é fiel a apresentar Jesus, Jesus te apresenta. Quando você apresenta Cristo, Cristo te apresenta. O ministério de João Batista era dizer, tu és Jesus, está aqui. E o ministério de Jesus era o quê? Está aqui. Elias é ele. É por isso o Senhor diz, quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante dos anjos. Mas quem me testificar diante dos homens, eu também o testificarei.
quer dizer que o teu trabalho, tua parte do contrato é falar dele. Parte dele é falar de ti. Vai chegar dia que o Senhor fala de ti. Mas isso vai acontecer quando você falar dele. Então, verdadeiros ministros e igrejas verdadeiras não falam delas. Nós, nossa igreja, nosso povo, nós. Não é vocês. Vocês falem de Jesus. Falem que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Agora, Jesus do céu vai falar: nessa igreja eu sou glorificado, nessa igreja eu sou exaltado, nessa igreja eu sou manifestado, nessa igreja. Então, por favor, 11 anos depois, essa igreja se levanta para ser uma igreja que fala de Jesus. Amém. E não dela mesma. Infelizmente, principalmente as igrejas que alcançaram grandes status, grandes igrejas. Nós somos a igreja católica romana. Nós somos a igreja reformada. Nós somos a igreja Assembleia de Deus Pentecostal. Nós somos a Batista. Deus tenha misericórdia de nós. Jesus é o Senhor. Jesus é o Salvador. Ele é o transformador. Ele é o expiador. Ele é a propiciação. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Forte, o Príncipe da Paz, o Conselheiro. Ele é o que abre vista aos cegos, dá fala aos mudos, ouvidos aos surdos. Ele é que direita a perna do coxo, levanta o paralítico, ressuscita mortos. Jesus é, Jesus é, Jesus é, Jesus é. Quem pode glorificar Jesus nesta noite? Quem pode exaltar Jesus nesta noite? Yeah.